Meus amigos e minhas amigas do canal no YouTube NEP Honor Abreu. Chegamos à última parte do capítulo 24, onde estamos fazendo a leitura sobre o Espiritismo e as grandes transições. Esperamos que tenhamos uma leitura muito agradável no dia de hoje. Em todas as igrejas católicas espalhadas pelo muro, em seus altares ainda figura a imagem de Jesus Cristo pregado na cruz. Isto é um símbolo de que para a igreja o Cristo ainda está morto. Desde 1870, a igreja se voltou cada vez mais para os assuntos políticos, econômicos, esquecendo definitivamente a mensagem do Cristo, esquecendo do seu papel fundamental de promover a evolução do homem espiritual, em detrimento do homem físico, esquecendo de que a sua função é de nos ligarmos a Deus através da mensagem do Cristo e não de cuidar das coisas materiais. Hoje é um império que está subordinada aos interesses políticos e econômicos, olvidando definitivamente a mensagem do Cristo, que não mais ecoa nas capelas e nas igrejas. Lutas renovadoras. O século XX surgiu no horizonte do globo qual arena ampla de lutas renovadoras. As teorias sociais continuam seu caminho, tocando muitas vezes a curva tenebrosa do extremismo. Mas as revelações do além-túmulo descem às almas como orvalho imaterial, preludiando a paz e a luz de uma nova era. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. As guerras russo-japonesa e a europeia de 1914 e 1918 foram pródomos de uma luta maior, que não vem muito longe, e dentro da qual o planeta alijará todos os espíritos rebeldes e galvanizados no crime, que não souberam aproveitar a dádiva de numerosos milênios no patrimônio sagrado do tempo. Então, a Terra, como aquele mundo longínquo da capela, ver-se-á livre das entidades endurecidas do mal, porque o homem da radiotelefonia e do transatlântico precisa de alma e sentimento, a fim de não perverter as sagradas conquistas do progresso. Ficarão no mundo os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade sob a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo da vida e luz desde o princípio. Época de lutas amargas, desde os primeiros anos deste século, a guerra se aninhou com caráter permanente em quase todas as regiões do planeta. A Liga das Nações, o Tratado de Versalhes, bem como todos os pactos de segurança da paz, não têm sido senão fenômenos da própria guerra,
que somente terminarão com o apogeu dessas lutas fraticidas no processo de seleção final das expressões espirituais da vida terrestre. Aquele com olhar desatento que observar o panorama do nosso planeta de 1900 para cá se tomará pela amargura, pelo desespero, com a impressão de que o caos reina e que estamos caminhando para a destruição total. Se não, vamos observar de 1904 a 1905 a Guerra Russo-Japonesa. De 1912 a 1903, a Guerra dos Balcãs. De 14 a 18, a Primeira Guerra Mundial. De 18 a 21, a Guerra Civil Russa. De 36 a 39, a Guerra Civil Espanhola. De 39 a 45, a Segunda Guerra Mundial. De 50 a 53, a Guerra da Coreia. De 55 a 75, a Guerra do Vietnã. De 1980 a 88, a Guerra Irã-Iraque. De 90 a 91, a Guerra do Golfo. De 92 a 95, a Guerra da Bósnia. De 2011 até o presente, a Guerra Civil na Síria. De 2014 até os dias de hoje, a Guerra do Iêmen. E de 22 até os dias de hoje, a Guerra da Ucrânia. De 23 até os dias de hoje, Israel e Hamas na faixa de Gaza. E de 23 até os dias de hoje, a Guerra Civil do Sudão. A impressão que fica é que estamos definitivamente caminhando para o holocausto da humanidade com a sua completa extinção. Porém, esquecemos mais uma vez de que quem comanda todos os acontecimentos do globo é o Divino Mestre Jesus. E desta forma, temos que relembrar o início da nossa leitura comentada sobre este assunto, sobre os rumos da humanidade através do comando do Divino Mestre Jesus. E desta maneira, o mesmo que ocorreu lá nos primórdios da civilização humana, com aqueles que foram convidados a retirarem-se de capela, agora é a nossa vez. Há um movimento que se reflete nestes conflitos, quando a humanidade vai revelar a diferença entre os bons e os maus, os pacíficos e os belicosos. E assim a misericórdia do Cristo vai fazendo a seleção, fazendo com que todos estes que não aceitam, não compreendam a mensagem do Cristo, sejam convidados a estagiarem em um mundo mais primitivo, até que possa compreenderem que só há uma lei no universo, a lei do amor, e só ela é que vai prevalecer sobre toda a humanidade. E aí sim, finalmente, estaremos cumprindo um ciclo do nosso planeta, quando finalmente iremos estar nos livrando definitivamente da maldade. Porque apesar de ainda existirem espíritos que não ainda totalmente compreenderão a mensagem do Cristo, mas os bons prevalecerão sobre os maus. A América e o futuro. Embora compelida a participar das lutas próximas pelo determinismo das circunstâncias de sua vida política, a América está destinada a receber o cedro da civilização e da cultura na orientação dos povos por vindouros. Em torno dos seus celeiros econômicos, reunir-se-ão as experiências europeias, aproveitando o esforço penoso dos que tombaram na obra da civilização do Ocidente para a edificação do homem espiritual, que há de sobrepor-se ao homem físico do planeta, no pleno conhecimento dos grandes problemas do ser e do destino. Para esse desiderato grandioso, apresta-se o plano espiritual, no afã de elucidação dos nobres deveres continentais. O esforço sincero de cooperação no trabalho e de construção da paz não é aí uma utopia, como na Europa saturada de preconceitos multisseculares,
Nos campos exuberantes do continente americano estão plantadas as sementes de luz da árvore maravilhosa da civilização do futuro. E ficará a cargo das Américas, principalmente nos seus dois polos, os Estados Unidos ao norte e o Brasil ao sul, que desempenharão um papel fundamental nessa renovação. Os Estados Unidos, depois de se saturarem deste grande período de consumismo, de uma vida voltada para o materialismo bruto, se cansará disto tudo. Perceberá que os valores espirituais são muito mais valorosos do que a simplicidade da matéria. Compreenderão que somos espíritos vivendo num corpo físico. Os espíritos lá atrás que vieram trazer as primeiras mensagens através das irmãs Fox ecoarão profundamente no coração dos americanos e eles começarão a promover a transformação e pelo poder que eles têm em relação a todo o resto dos países, iriam espalhar esta boa nova ajudado pelo Brasil. A pátria do Evangelho, que já há muito vem exportando os brasileiros para diversos pontos do globo, levando a mensagem dos Espíritos. Se vocês observarem, em todos os cantos do planeta há núcleos espíritas comandados e capitaneados por brasileiros. E aí irão se consolidar a mensagem do Cristo renovada pela doutrina dos Espíritos. E estarão plantadas as sementes que irão germinar e produzir árvores frondosas que darão frutos em abundância. E se vigorará a nova realidade do nosso planeta. Jesus. Há no mundo um movimento inédito de armamentos e munições. Teria começado neste momento? Não. A corrida armamentista do século XX começou antes da luta de Port Arthur, em 1904. As indústrias bélicas atingem culminâncias imprevistas. Os campos estão despovoados. Os homens se recolheram às zonas de concentração militar, esperando o inimigo, sem saber que o adversário está em seu próprio espírito. A Europa e o Oriente constituem um campo vasto de agressão e terrorismo, com exceção das repúblicas democráticas, que se veem obrigadas a grandes programas de rearmamento em face do moloque do extremismo. Onde os valores morais da humanidade? As igrejas estão amordaçadas pelas injunções de ordem econômica e política? Somente o Espiritismo, prescindindo de todas as garantias terrenas, executa o esforço tremendo de manter acesa a luz da crença, nesse barco frágil do homem ignorante do seu glorioso destino. Barco que ameaça voltar às correntes da força e da violência, longe das plagas iluminadas da razão, da cultura e do direito. Convenhamos em que o esforço do Espiritismo é quase superior às suas próprias forças, mas o mundo não está à disposição dos ditadores terrestres. Jesus é o seu único diretor no plano das realidades imortais. E agora que o mundo se entrega a todas as expectativas angustiosas, os espaços mais próximos da Terra se movimentam a favor do reestabelecimento da verdade e da paz, a caminho de uma nova era. Espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, da qual é Jesus um dos seus membros divinos. Reunir-se-á de novo a sociedade celeste pela terceira vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, descendindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. Que resultará deste conclave dos anjos do infinito? Deus o sabe.
nas grandes transições do século que passa, aguardemos o seu amor e a sua misericórdia. Meus amigos, minhas amigas, estamos vivendo um momento crucial na história do nosso planeta. Porque no primeiro capítulo, Emmanuel inicia a história da evolução da humanidade, nos afirmando que, em 2 ocasiões, os espíritos crísticos vinculados ao sistema solar se reuniram. E neste instante está havendo a 3ª reunião dos espíritos crísticos na esfera do nosso planeta. São momentos decisivos e eles se conjugam para irradiar este momento crucial em que nós estamos atravessando. Muito em breve, grandes acontecimentos irão surgir, não de uma maneira espetacular, porém silenciosamente, de uma forma muito natural, quase imperceptível. Grandes transformações estão ocorrendo. Se observarmos as crianças que têm nascido no nosso planeta, já iremos perceber a influência dessa reunião de espíritos crísticos. Iremos perceber que gradualmente os valores estão sendo modificados. Cada vez mais espíritos estão entrando na carne, na matéria, com estes valores renovadores e estarão espalhando estes sentimentos e cada vez mais o materialismo irá perdendo força para que finalmente se possa compreender a profundidade dos ensinamentos do Cristo. Núcleos de estudos profundos do Evangelho estão ocorrendo e nestes núcleos estão se mergulhando nos ensinamentos do Cristo e extraindo todo aquele manancial de conhecimento que o Cristo nos deixou, de maneira velada, porque quando ele trouxe a mensagem ainda não estávamos prontos para compreender em profundidade a sua mensagem. Porém, agora é o tempo da maturidade. É o tempo em que o joio e o trigo já estão maduros e já se pode distinguir um do outro. E é o momento em que a colheita está sendo efetuada. E os bons prevalecerão. E a nova terra irá surgir. A nova Jerusalém vai surgir com todo o seu esplendor. E a partir daí estaremos efetivamente criando um planeta regenerado. Essa é a mensagem de misericórdia e de profundo amor de Deus por toda a sua criação, porque é lei universal. Todos os mundos evoluem. Isso é inevitável. E por mais que teimamos em permanecer estacionados, uma força nos impelirá para a renovação. E se mesmo assim teimarmos em permanecer indiferentes, seremos convidados pela justiça divina a fazermos estágios em mundos onde compreenderemos o valor do amor, da justiça e da caridade. Na próxima semana, estaremos finalizando a nossa leitura deste livro maravilhoso, A Caminho da Luz, que é a nossa história. E estamos tendo o privilégio de vivermos os momentos cruciais e definitivos dessa linda história de amor de Deus para conosco. Até a próxima semana.